Queridos irmãos, graça e paz, nosso Deus, digno de toda adoração, de todo louvor, de toda a exaltação, que Ele de fato encontre em nosso coração quebrantamento, humildade, submissão, sujeição, rendição. É isso que o Senhor requer das nossas vidas, que nos aproximemos dEle com esse sentimento de quebrantamento. E quando, queridos, nós nos aproximamos do nosso Deus quebrantados, nós não temos dificuldades de recebermos do Senhor o seu cuidado, o seu amparo, de contemplarmos, de enxergarmos em nossa vida, em nossa caminhada, a bênção, o cuidado, a provisão do nosso Deus. Então, que cada dia nós nos acheguemos ao Senhor com esse sentimento de quebrantamento, com esse sentimento de humildade, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua majestade e a sua soberania. Nós nos alegramos, irmãos, em estarmos aqui juntos, reunidos, grupo bom nessa noite, para louvar, para engrandecer o nome do nosso Deus, para exaltar ao Senhor. Cumprimentamos aqueles também que nos acompanham virtualmente. Deus os abençoe, que Deus também fale e edifique a sua vida através da sua santa palavra. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, e nós meditaremos nessa noite no Salmo de número 130. Salmo de número 130 é o objeto da nossa meditação hoje à noite. Salmo de número 130, queridos, são apenas 8 versículos. Nós iremos ler esse texto da palavra do nosso Deus. Salmo 130. Vamos ler juntos, irmãos, a uma só voz. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu queria fazer uma pergunta bem indiscreta para você hoje à noite. E a minha pergunta é: você alguma vez já passou por uma situação de quase afogamento? Quem aqui já se afogou ou, vamos corrigir, né? Se tivesse se afogado, não estaria aqui vivo, respondendo a pergunta. Mas quem aqui quase já se afogou? Quem? Muita gente, quase todos, né? Inclusive alguns até que sabem nadar. Mas qual é a sensação quando você quase se afogava? Sensação certamente horrível, terrível, assustadora, uma sensação de pânico, de desespero,
de você querer se apegar a alguma coisa e não ter absolutamente nada para fazê-lo. É uma sensação, de fato, muito difícil. E às vezes há aqueles que correm o risco de se afogar até no raso. Já ouviu alguém que se atrapalhou ali no raso, seja num rio, num açude ou na praia, e de repente se tornou tão aflito e nervoso aquele momento que quase se afogava no raso. Mas a sensação que o afogamento ou a possibilidade de se afogar causa é uma sensação muito difícil, uma sensação muito ruim, de fato cria pânico. Queridos, o salmo que nós lemos nos remete a uma parte do saltério chamada de salmos ou cânticos de romagem, de peregrinação ou de degraus. São aqueles salmos ou são aqueles cânticos, são aquelas músicas, são aquelas orações que o povo de Deus cantava, entoava, enquanto subia a Jerusalém, ao templo do Senhor, para as festividades judaicas, porque há pelo menos 3 festividades anuais em que as pessoas e os judeus espalhados em qualquer lugar, em qualquer região geográfica, deveriam se dirigir para lá com o propósito de celebrar essas festividades. Nós podemos citar aqui, queridos irmãos, a festa dos pães asmos, a festa das semanas, ou da Páscoa, ou da colheita, a festa da cega do tabernáculo. Essas 3 festividades, elas fomentavam e convidavam os judeus a irem a Jerusalém, a subirem, a caminharem. Por isso que é chamado de salmos de romagem, de peregrinação, de degraus. É o momento em que o povo não está no templo estaticamente parado, adorando a Deus, mas é o momento em que o povo está caminhando em procissão santa a Jerusalém, ao templo do Senhor, para ali ou participar de uma dessas festividades, mas também em outras épocas do ano, em que uma família ou até mesmo um indivíduo reconhecedor da bênção de Deus ou do seu pecado, se dirigia ao templo para ali oferecer uma oferta ou de gratidão ou de pacificação diante do seu pecado. Então esse Salmo 130, ele faz parte desse bloco de salmos de romagem, de peregrinação, de degraus. Ele compõe essa parte do saltério. E é interessante também, queridos, que esse Salmo 130, ele tem uma característica a mais. É um salmo de penitência. É um salmo em que o escritor não está olhando no seu entorno os seus inimigos, os seus adversários, aqueles que procuravam tirar sua vida ou destruir sua vida. O salmo de penitência, e há alguns salmos de penitência, dentre eles o 130, o salmista o compõe observando a sua própria condição, observando a sua própria vida, e de modo muito especial, lidando com 2 temas: pecado e perdão. Essa é a ideia do salmo de penitência. É o momento em que o salmista não leva em consideração os inimigos que estão à sua espreita, os perigos que a jornada impõe,
as aflições naturais da vida, mas é um momento em que o salmista está olhando para ele mesmo, para a sua condição de pecado, para a sua condição de ofensor ao Deus Santo, buscando dele obter perdão, restauração. É o momento em que o salmista está com a sua alma angustiada profundamente. É o momento em que a alma do salmista está desesperada. Mas não por causa de pessoas, outras. Não por causa de situações inevitáveis da vida, como a enfermidade, como a escassez de chuva, como a dificuldade material. Não. Não são esses problemas que conduzem o salmista a compor o salmo quando ele está compondo com a característica de penitência. A alma, o interior do salmista está angustiado, está desesperado por causa do pecado seu próprio. E é em meio, queridos irmãos, a essa angústia profunda, a esse desespero da alma, que o salmista volta-se para Deus, objetivando obter dele o perdão. E ele clama, e ele suplica, e ele apela a Deus diante da sua situação caótica de pecado. O Salmo 130, queridos, ele está dividido em 4 parelhas de versos. Como os irmãos sabem, o Salmo faz parte daquele bloco maior da Escritura e do Antigo Testamento, de seção poética. E aqui nós temos 4 parelhas de versos. Do versículo 1 ao 2, a primeira parelha, do versículo 2 ao 3, a segunda, do 4 ao 5 e do 7 ao 8. Do 5 ao 6 e do 7 ao 8. E nós podemos, queridos, observar que nessa composição poética, onde o salmista clama ao Senhor, ele objetiva receber alguns benefícios, receber algumas dádivas. Por isso eu quero convidá-los para que a gente analise essas 4 parelhas de versos sobre o seguinte tema: quando clamamos a Deus. Quando clamamos a Deus, em primeiro lugar, queridos, encontramos vida. E eu quero que você olhe agora para a primeira parelha de versos, que está aí no versículo de número 1 e versículo 2. Quando o salmista já inicia dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Só essa frase introdutória, ela já é suficiente para mostrar que a situação que o salmista enfrentava era de extrema angústia e aflição. Mas John MacArthur, comentando, ele diz que profundezas é uma expressão figurativa de extremo desespero. Quando há essa expressão das profundezas clamam a ti, John MacArthur diz que o salmista aqui está usando uma expressão figurativa para dizer: Senhor, do meu mais profundo, intenso e extremo desespero, eu clamo ao Senhor. A situação enfrentada pelo salmista não é fácil, é desesperadora. E ele faz justamente um clamor ao Senhor. É como se o salmista, como diz Eugene Peterson, estivesse dizendo: Senhor, minha vida chegou ao fundo.
Minha vida chegou ao fundo, não há o que fazer mais. Do ponto de vista humano, claro, queridos, porque o versículo 2 nos remete ao que ele fez em meio a essa situação de extremo desespero. Versículo 2: Senhor, escuta a minha oração. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos às minhas súplicas. Nós lemos agora há pouco, na parte introdutória da liturgia, o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, aquele momento em que Salomão está consagrando o templo que ele ergueu para a glória de Deus. E Deus estava respondendo a Salomão, dizendo: Salomão, se porventura eu cerrar os céus, se eu enviar gafanhotos, se a terra se tornar infértil, improdutiva, estéril, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus as suas orações. E o versículo de número 15 de 2 Crônicas 14 diz que o Senhor diz: estarão atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Salmista, diante de uma situação de profundo desespero, angústia, ele clama ao Senhor, objetivando encontrar vida, encontrar socorro, encontrar alento, encontrar salvação para aquela situação que ele estava a enfrentar. Queridos, em qualquer circunstância que a gente está vivendo, ou que a gente venha a viver, o caminho é clamar a Deus. E clamar tendo a certeza de que Deus nos socorre, de que Deus nos salva, de que por mais profunda que seja a nossa dor, a nossa tribulação, o nosso desespero, Deus é aquele que vem para nos dar vida e vida abundante. Qual é a situação que eu e você talvez estejamos enfrentando que traz essa sensação de angústia, de desespero, de desalento? É hora de clamar a Deus, é hora de suplicar a Deus e receber dele vida, socorro, livramento, restauração. Mas quando clamamos a Deus, em segundo lugar, além de encontrarmos vida, encontramos perdão. Versículo 3 e 4, a segunda parelha de versos. O tema do salmista agora sai daquele ambiente de alguém que está prestes a morrer, que está ali se afogando, e no último suspiro alguém estende a mão e o socorre e o tira da água. Agora o salmista caminha, e o lugar que ele vai agora é um tribunal. Porque a pergunta do salmista no versículo de número 3 é extremamente emblemática. Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Queridos, essa palavra observar, para a gente, na língua portuguesa, ela denota a ideia apenas de um rápido olhar. Você pode dizer: eu observei isso, eu vi isso. É um rápido olhar, a gente diz que observou alguma coisa. Mas no hebraico, essa palavra traz a ideia de vigiar, de manter em custódia ou manter um registro. Então a ideia com esse verbo utilizado pelo salmista é o seguinte: Deus,
Se o Senhor fosse anotando e registrando em um lugar que não pudesse ser apagado, nem pudesse ser queimado ou rasgado, se o Senhor fosse anotando ali todas as minhas iniquidades, todos os meus pecados, ou todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, quem, Senhor, iria resistir? Quem, Senhor, iria prevalecer? Quem iria escapar? Quem iria viver? Se Deus fosse fazendo um registro minucioso dos nossos pecados, dos nossos erros, quem subsistiria? Quem resistiria? Pergunta o salmista. A pergunta retórica aqui, queridos, ela vem à tona para tornar de forma muito clara, muito vívida, uma verdade. A verdade de que todos os homens são pecadores. A verdade de que todos os homens são indignos da presença de Deus. A verdade de que ninguém poderia se aproximar da presença de Deus confiado em sua própria justiça, porque se o Senhor fosse manter um registro de todos os nossos pecados, quem iria subsistir? Pergunta do versículo 3, queridos, ela é retórica para nos remeter à resposta no versículo 4. Porque o versículo 4, o salmista diz: contigo, porém, Senhor, está o perdão, para que te temam. Percebam, queridos irmãos, que o salmista não busca resposta para o seu questionamento nele mesmo. Ele olha apenas para o Senhor. Senhor, contigo, porém, está o perdão. Porque se ele não confiasse no Deus perdoador, que é o Deus de Israel, ele encontraria esperança aonde? Ele encontraria esperança em quem? Quem seria capaz de trazer alento, amparo, esperança para o seu coração, para a sua alma, vivenciando uma profunda angústia? Contigo, porém, Senhor, está o perdão. Se o Senhor fosse observar iniquidades, ninguém escaparia, porém, conjunção adversativa, porém, o Senhor é o Deus que perdoa pecados. Queridos, quando eu leio esse texto, eu fico a me perguntar, não sei se você seria humilde o suficiente para fazê-lo nessa noite, mas imaginemos que se Deus guardasse um registro dos meus pecados e dos seus pecados, o que seria de nós nessa noite? E aí eu não estou aqui me referindo apenas a pecados públicos, concretizados, materializados, não. Eu estou me referindo inclusive àqueles pensamentos que passam na nossa mente durante um dia. Aqueles sentimentos que nem mesmo o cônjuge, o filho, são capazes de identificar na minha vida e na sua vida. Erros, pecados, transgressões que nós cometemos todos os dias. Imagine se o Senhor estivesse arquivando todos eles, registrando de forma fidedigna, minuciosa, detalhada. O que seria da minha vida e da sua vida nessa noite?
Você já parou para pensar nisso? Deveríamos parar para pensar nisso. Porque, por outro lado, nós somos extremamente ávidos para identificar o pecado na vida da outra pessoa. Nós somos extremamente versáteis em apontar e cobrar santidade, perfeição na vida do outro. Mas nos esquecemos da condição miserável, caída, depravada, com a qual todos nós, sem Cristo, nos encontrávamos, e ainda com Cristo, lutamos todos os dias com a velha natureza e com a nova natureza. Quando a presunção em nosso coração, e aí começamos a acusar os outros, porque nos sentimos mais santos, mais corretos, mais dignos, mais puros do que os outros, nos esquecemos de quem nós somos. Somos pecadores miseráveis. E não mudarei o vocábulo jamais, porque é vocábulo bíblico, teológico. O homem é um ser miserável, carente, necessitado desesperadamente da misericórdia de Deus. Se há uma conotação pejorativa do ponto de vista secular, reformulemos na nossa mente. Porque essa é a verdade bíblica. O homem é um ser miserável, indigno da presença de Deus, que se não fosse o versículo 4, a natureza perdoadora de Deus, absolutamente ninguém seria salvo. Se não fosse, preste bem atenção, a natureza de Deus expressa no versículo 4, Deus está contigo perdoar, disse o salmista. Absolutamente ninguém seria salvo. Absolutamente ninguém. Quando clamamos a Deus, encontramos vida. Quando clamamos a Deus, encontramos perdão. Quando clamamos a Deus, encontramos luz. Sigamos, irmãos, no texto e observemos a terceira parelha de versos, versículos 5 e 6. O que nos diz o salmista: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A figura que o salmista traz aqui é de uma sentinela, é de um guarda, é de um vigia, que passa a noite, ou que passava a noite inteira, guardando e observando os muros da cidade. Era função do vigia, da sentinela, perscrutar a escuridão, olhar atentamente, com os seus olhos vidrados nos muros da cidade, porque se porventura surgisse qualquer ameaça, qualquer perigo, ele imediatamente tinha que avisar os demais moradores. E a noite de um sentinela, a noite de um vigia, a noite de um guarda, era uma noite tensa. Era uma noite tensa. E o que mais o vigia, o que mais o guarda, o sentinela, almejava eram os primeiros raios do sol. Quando a alvorada começava a aparecer, aquilo era para o vigia, para o sentinela, um alento para o seu coração.
uma paz para a sua alma, sinônimo de que a noite passou e que nenhum perigo ameaçou os muros da cidade e ela tinha permanecido ali em segurança. Quando o dia amanhecia, os guardas se alegravam, pois a cidade permaneceu em segurança por mais uma noite. O dia raiou, o sol nasceu, a luz ilumina e brilha. Segurança. Os perigos, os invasores não nos atacaram nessa noite. Era a vibração de uma sentinela, de um vigia, de um guarda. E o salmista então remete-se a isso para dizer: Senhor, a minha alma aguarda a Ti, da mesma maneira, na mesma proporção, na mesma intensidade que um sentinela almeja os primeiros raios do sol, a alvorada chegando. Porque era sinônimo de que a cidade foi protegida, a cidade foi guardada, não houve invasão, não houve perigo, e durante o dia, a luz, a coisa se torna nítida, visível. Queridos, no Salmo de número 27, que nós já estudamos ele há um tempo atrás, o salmista, quando faz um questionamento retórico também, ou quando ele levanta algumas situações possíveis na sua vida e identifica que em meio a elas não haverá necessidade de temor, pois é isso que nos diz o Salmo 27, ainda que feras do campo ou pessoas queiram devorar a minha vida, como as feras selvagens almejam devorar uma presa quando pega, assim como um exército se acampa ao redor para ir guerrear contra uma outra nação, contra um outro povo, e ainda que se declare a guerra contra mim, o salmista diz: de quem terei medo? Mas ele faz uma declaração: o Senhor é a minha luz. O Senhor é aquele que ilumina, que guia os passos, que traz clareza, que traz iluminação a todo o coração, a todo o interior, porque em Deus não há trevas, disse João. No Senhor, em Jesus, nele não há trevas, Ele é a luz do mundo. Em Deus não há caminhos escabrosos, em Deus não há caminhos sombrios, em Deus não há caminhos enegrecidos, porque Deus é luz e nele não há trevas. Mas em quarto e último lugar, queridos, o salmista mostra que quando clama a Deus, além de receber vida, além de receber perdão, além de receber luz, o salmista encontra libertação. A última parelha de versos, versículos 7 e 8, diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O salmista saiu do versículo 1 e 2 de uma situação de afogamento, de desespero, de profundeza, de quase contemplar a morte. O salmista saiu do versículo 2 e 3 do tribunal. Ele saiu agora da ideia de um guarda, de uma sentinela que vigia a noite inteira aguardando o amanhecer, e agora adentra ao mercado. E por que ele adentra ao mercado? Porque essa expressão é redenção, é redimir, é uma expressão mercantil. Redenção, queridos, significa libertação
de uma pessoa mediante o pagamento de um preço. É isso que significa redimir, é comprar ou libertar alguém pelo pagamento de um preço. E quando o salmista volta aqui para o versículo 7 e 8, agora saindo da reflexão particular que ele vinha até o versículo 6, chamando agora a comunidade, chamando agora os demais, chamando a coletividade, ele olha para Israel, dizendo: Israel, espere no Senhor, confie no Senhor, porque do Senhor vem a redenção, vem a libertação. Ora, queridos, esse salmo compõe aquele grupo de salmos do saltério, aquela parte do saltério em que os judeus entoavam e cantavam quando iam a Jerusalém celebrar ao Senhor. E se eles já tinham obtido ou não, porque não sabemos precisar a data em que esse salmo foi composto, mas se eles já tinham ou não sido libertos do cativeiro babilônico, era apenas um ingrediente a mais, porque certamente eles tinham em mente a libertação do cativeiro egípcio, onde Deus, através do seu poder, lá no Êxodo, libertou o seu povo da escravidão do Egito. E não apenas libertou, mas levou e conduziu esse povo para uma terra deleitosa, uma terra frutífera, uma terra boa, e deu total liberdade a esse povo. Agora, o salmista convida e convoca Israel a esperar, a confiar no Senhor, porque do Senhor vem a redenção. Se nós retrocedermos um pouquinho e chegarmos no Salmo de número 126, também integrante dos cânticos ou dos salmos de romagem, de degraus de peregrinação, lá o salmista faz referência ao que Deus fez no passado, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor libertou o seu povo lá de cativeiro egípcio. O Senhor também libertou depois de 70 anos do cativeiro babilônico. Foi o Senhor quem libertou lá do Egito, foi o Senhor quem libertou da Babilônia, e isso aponta, queridos, para uma libertação ainda maior, uma libertação superior, que é a libertação do pecado por meio da obra de Cristo Jesus. E é aqui que eu quero caminhar para a parte final, queridos irmãos, questionando em quem nós podemos clamar, ou a quem nós podemos clamar e receber essas 4 dádivas. A quem é que nesta noite eu e você podemos clamar e Ele nos dará vida? E Ele nos dará perdão, e Ele nos dará luz, e Ele nos dará libertação. Quem é a pessoa? Qual é o nome que nós podemos nessa noite clamar e receber essas dádivas, essas bênçãos? É o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque é Ele que veio para dar vida, é por meio da sua obra que nós recebemos o perdão, é nele que nós somos libertos das trevas e somos transportados para a luz, é nele que nós encontramos a verdadeira libertação.
pois ele mesmo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que nós podemos clamar hoje à noite? Quem é que eu quero que você nessa noite clame? É a Jesus, que não resolve, queridos, apenas os problemas momentâneos, circunstanciais da nossa vida, mas que resolve o pior, o mais grave, o maior problema da nossa vida, que é o pecado. Só Jesus que nos traz e nos dá vida, só Jesus que nos dá o perdão real, só Jesus que nos traz luz para iluminar, para guiar os nossos passos. E em Cristo Jesus nós encontramos verdadeira libertação, porque Ele nos comprou com alto preço, preço de sangue. Não fizemos nada para merecer, não podemos fazer nada para conquistá-lo, é apenas graça da parte do nosso Deus. Você quer clamar alguém nessa noite? Você tem alguém para clamar? Clame a Jesus. Clame a Jesus. Nele nós encontramos aquilo que mais necessitamos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar, queridos. Ó Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor perdoa os nossos pecados e lança-os no mar do esquecimento. O Senhor não traz eles à tona todas as vezes que pecamos contra Ti. O Senhor de fato perdoa, e é por isso que nós temos condições nessa noite de falarmos com o Senhor. Porque se o Senhor fosse manter um registro dos nossos pecados, Senhor, quem subsistiria? Louvado seja o teu nome, porque contigo está o perdoar, contigo está o salvar, contigo está o libertar, contigo está o redimir. Ó Deus, nessa noite nós te louvamos pela tua palavra, que ela traz alento, traz esperança para o nosso coração. Nosso coração que muitas vezes está aflito, desesperado, como o salmista estava, mas a tua palavra nos traz a certeza de que quando clamamos ao Senhor, o Senhor nos responde, o Senhor nos socorre, o Senhor nos livra, o Senhor ilumina os nossos caminhos com a tua luz, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor nos faz viver uma vida abundante, que possamos, ó Deus, esperar em Ti, confiar em Ti, como a Tua palavra nessa noite nos admoestou. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas quando queremos fracassar, quando queremos esmorecer na jornada, na caminhada, tem compaixão de nós. Ó Deus, que o Senhor avive o nosso coração, que o Senhor inflame a nossa alma, que o Senhor salve vidas para o louvor da Tua glória, Senhor. E não nos deixa, ó Deus, cairmos no desespero,
na ansiedade descontrolada, na tristeza profunda. Nós clamamos ao Senhor: vem, Deus, e nos socorre. Vem, Deus, e nos sustenta. Vem, Deus, e nos ampara, pois nós precisamos do Senhor. Visita cada pessoa que está aqui presente, suas lutas, seus dilemas, seus problemas familiares, conjugais, financeiros. Cura, Deus, também o nosso físico. Socorre-nos e nos assiste, Senhor, em nossas necessidades terrenas, materiais. Mas acima de tudo, Deus, não nos abandone jamais. Como lemos em Tua palavra, ainda que um pai ou uma mãe se esqueça dos seus filhos, que o Senhor jamais se esqueça de nós, pois nós precisamos do Senhor. Abençoa-nos e fortalece-nos, em nome de Jesus. Amém.